Olá, meus amores, tranquilo, voltamos aqui, cara. Terminamos o aspecto das regiões brasileiras e agora nós vamos entrar onde? Cidadania e conflito. Cara, quando eu penso no aspecto cidadania e conflito, nós precisamos primeiro bater um papo como a geografia entende esse processo. Como que a geografia vai entender esse processo a partir daquilo que nós chamamos de espaço geográfico. Eu já falei para vocês em outra oportunidade que espaço geográfico nada mais é do que o espaço da interação. Esse é o objeto de estudo da geografia. O espaço da interação do homem com o meio, do homem com a natureza, do homem com outros homens, do homem com a relação econômica, todas essas relações que eu tenho no nosso planeta, no nosso espaço, eu vou chamar de espaço geográfico. E esse espaço geográfico ele está dividido por algumas infinidades de categorias. Dentro dessas categorias eu tenho 4 categorias muito importantes. Primeira categoria básica da geografia, a paisagem. Professor, o que seria a paisagem? Paisagem, mano, é tudo aquilo que você consegue ver. Só que aí eu tenho a paisagem natural e tenho a paisagem artificial ou a paisagem modificada. Numa expansão um pouco maior desse conceito, hoje além de ter uma paisagem natural e artificial baseado naquilo que eu enxergo, a paisagem também está relacionada com aquilo que eu projeto. Aquilo que você pensa, os seus pensamentos está imbuído dentro de um contexto de paisagem. Segunda categoria que nós temos de geografia é o lugar. Professor, o que seria a categoria lugar? A categoria lugar é o espaço onde envolve uma relação afetiva, onde você tem uma relação afetiva com o espaço. Por exemplo, a sua casa é uma paisagem, mas para você ela também é um lugar. Por quê? Porque envolve uma relação afetiva. Você chama isso de lar. A escola que você estuda é uma paisagem, mas é um lugar, porque ali você tem suas relações afetivas, de amor, de ódio, de flerte, de não flerte, de levar fora, de não levar, saca? Você tá saca? Isso aí, você saca, cara? Então, lugar é o espaço que envolve uma relação afetiva. Terceira categoria que nós temos no espaço geográfico é a categoria território. Professor, o que seria o território? Território é o espaço onde envolve uma relação de poder, uma relação de posse. Nós falamos muito de territórios e territorialidades. Onde envolve uma relação de posse, de poder, envolve um aspecto de território. Por exemplo, na rua que tem uma feirinha, a rua ela é pública, mas aquele local ela pertence à banca de um indivíduo, ele exerce uma relação de poder. Outra maneira de você ver isso é você pensar na favela. A favela é um espaço público, a favela é um espaço estatal, ela faz parte da cidade, porém o traficante ou o crime organizado ou as milícias exercem influência de poder naquele território, a ponto que o Estado tem dificuldade de acesso a esses determinados territórios. Por quê? Porque território envolve uma relação de poder. E região é a categoria que nós utilizamos para agrupar os espaços com características comuns. Quando eu agrupo os espaços por característica física, social ou por qualquer outra característica comum, essa agrupação eu chamo de quê? De região geográfica. Aqui eu tenho os 4 aspectos do espaço geográfico. Quando eu penso nesses 4 aspectos, eu sei que todas as nossas relações estão inseridas onde? No espaço geográfico. Então toda a sociedade está inserida no espaço geográfico e a organização dessa sociedade ela é organizada num contexto de direitos e deveres. Eu e você estamos inseridos no espaço geográfico, envolve as nossas relações afetivas ou não afetivas, emocionais ou não, econômicas, sociais, e essas atividades, essas relações, elas estão dentro de um contexto de direitos que eu tenho sobre o espaço e os deveres que eu tenho sobre o espaço. Esses direitos e deveres sobre o espaço que nós temos, nós chamamos de cidadania.
E esse conceito de cidadania, onde o indivíduo ele é considerado cidadão, quando lhe são assegurados os direitos, mas quando ele também compreende que tem deveres para com o espaço, cara, essa organização, ela é um marco histórico. Ela é um marco histórico, ou seja, cidadania, cara, é uma construção. Cidadania é um conceito, mas é um conceito prático construído. Ela vai sendo construída ao longo das histórias. E quais são os principais marcos mundiais para o aspecto de cidadania que nós entendemos hoje? Eu tenho dois. Primeiro, Revolução Francesa. E segundo, independência dos Estados Unidos. Porque aqui foi imposto aqueles valores sociais pautados num aspecto de liberdade. O valor social mais importante seria liberdade. Liberdade de ir, liberdade de vir, liberdade de falar, liberdade de imprensa. As diversas liberdades é o que permite eu e você interagir, viver, crescer, comprar, vender dentro do espaço geográfico. É nessa relação de cidadania, cara, que você precisa pensar o Brasil inserido. O Brasil, ele sempre pautou seus aspectos em leis, mas o Brasil, ele vem de um aspecto de leis injustas ao longo dos anos, até que nós culminamos na Constituição de 1988, a Constituição Federal do Brasil, a Constituição atual, que é de 5 de outubro de 1988, pós-redemocratização do Brasil. E nessa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, foi elencadas os valores da sociedade republicana, os valores da sociedade brasileira. E aqui, cara, está a nossa maior garantia social. A nossa maior garantia da cidadania, da liberdade, do direito, está reproduzida na Constituição de 88. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas a Constituição tem muito defeito. Nenhuma lei ela é perfeita. Nenhuma lei ela é perfeita, porque a lei ela nasce das necessidades. Porém, a Constituição Social, a Constituição Federal do Brasil, que é considerada a Constituição Cidadã, ela é uma das mais lindas cartas magnas do mundo e é exatamente nessa Constituição que consolida a democracia no território brasileiro. Você precisa entender esse aspecto para a gente falar de conflitos. Com a Constituição, nós temos um marco divisor. Antes da Constituição, cara, o Brasil ele estava envolto em muitas situações estranhas, alheias ao aspecto de liberdade. Antes da Constituição de 88, nós vivemos um longo período, desde 64, de uma ditadura militar, uma ditadura que perseguia, uma ditadura que visou, num primeiro momento, na teoria, garantir a ordem social, mas foi um regime truculento, um regime que pós-regime deixou um país quebrado, falido, um país com enormes dívidas, com uma desorganização social gigantesca, desigualdade social muito mais acentuada. Antes disso, nós tivemos outros períodos que flertamos ali com regimes totalitários, populistas, em diversos momentos da história, mas quando chegamos na Constituição de 88, cara, parece que a nossa cidadania ficou de forma mais clara, os direitos ficou mais sólidos, mais acessível. E por que eu estou falando isso? Porque essa Constituição ela é resultado de longos processos de lutas, de longos processos de movimentos sociais que vêm do Brasil desde o aspecto da libertação da escravidão. Desde 1888, quando os escravos foram libertados por meio da Lei Áurea essa que nós temos que pôr um parêntese, que afastou a possibilidade de acesso do negro à sociedade, esse negro que ele foi marginalizado, e não só o aspecto do negro, o aspecto da mulher, e por aí vai. A partir daí, você vai ter uma série de lutas e conquistas, e essas lutas e conquistas, elas culminam na Constituição de 88. Professor, com a Constituição as coisas foram resolvidas? Não.
A partir da Constituição, as lutas elas continuam. Por quê? Porque é somente na Constituição que baliza os direitos, por exemplo, de sociedades indígenas, de quilombola, de sociedades que eu vou chamar de cidadanias comunitárias tradicionais. Olha um aspecto da lei. Os direitos fundamentais da Constituição brasileira está fundamentado no princípio do direito individual, direitos individuais e coletivos, ou seja, existem direitos e limites individuais, mas existem o direito coletivo. O direito individual não pode sobrepor o direito coletivo, que seria a associação, a vida, a igualdade, segurança, liberdade de propriedade, liberdade de direito. Aí eu tenho os direitos sociais, que seriam os direitos ligados à saúde, educação, trabalho, previdência social, lazer, segurança pública, assistência e desamparo, proteção à maternidade, proteção à infância. Tem os direitos de nacionalidades, que garante a sua ligação sob condição jurídica pertencente a um Estado. Tem os direitos políticos, que te garantem direito de voto, mas também o direito de participar do pleito eleitoral. Tem os direitos relacionados à participação político-partidária, que é o direito que você tem de criar ou participar de um partido político. Todos esses direitos asseguram uma construção cidadã. Um aspecto de construção cidadã. Quando os indivíduos, eles não estão inseridos nos seus direitos individuais, quando não há presença desse conjunto de direitos, esses indivíduos eles são marginalizados. E essa marginalização leva a uma série de conflitos sociais, conflitos relacionados a grupos étnicos, conflitos relacionados ao espaço urbano, à natureza, ao aspecto natural, conflitos relacionados à água, conflitos relacionados à terra, que é os aspectos que nós veremos um pouquinho mais à frente. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Até a próxima.